Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 13 de junho. Nós estamos com o alimento diário dessa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 3, Deus manifestado na carne. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 9, as qualificações dos presbíteros e diáconos. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente quer chamar a nossa atenção que para servi-lo nós precisamos partir de algum lugar. Senhor Jesus, tem que partir de uma consciência boa, uma fé sem hipocrisia, Senhor Jesus, um coração puro, e aí o Senhor mesmo vai constituindo, Ele mesmo vai mostrando aqueles que têm sentido do Espírito para cumprir a sua vontade, Senhor Jesus, e aqueles que presidem bem, aqueles que exercem bem a sua função, ó Senhor Jesus, espontaneamente vão se encher de vida, vão se encher da autoridade de Deus, ó Senhor Jesus. Mas isso não é só para falar dos outros, mas o Senhor está mostrando para nós que esse é o caminho. Se a gente realmente deseja cumprir a vontade de Deus, não é pelo certo e pelo errado, não é maldizendo, não é falando disso e daquilo, Senhor Jesus, mas realmente indo diante do Senhor. É o Senhor que vai nos confiando algo e a gente precisa ver o governar do Espírito. Quem governa, quem administra a igreja é o Senhor. E óbvio que Ele precisa de homens, ó Senhor Jesus. Deus estabeleceu esse princípio em Cristo. É Deus e o homem juntos. A gente não pode fazer as coisas sem o Senhor. E para isso a gente precisa estar no Espírito. É só no Espírito que a gente vai perceber a maneira de Deus fazer as coisas. A maneira que Deus está sustentando todas as coisas. Pela palavra do seu poder. Que cada um de nós possa exercitar o Espírito e reconhecer o Senhor em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, né, com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Levítico capítulo 1, versículo 4, ó Senhor Jesus. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação, ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Ó Senhor Jesus, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, a parte A. Ó Senhor Jesus. A Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Honra em dobro aos presbíteros. Ó Senhor Jesus. Hoje continuaremos a discorrer acerca dos presbíteros. Lemos. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Dobrados honorários significa honra em dobro. Devemos dar honra dobrada àqueles que se afadigam na palavra e no ensino, e que administram bem a igreja. Esses irmãos laboram na palavra de Deus para obter revelação e dedicam-se ao ensino para ajudar e instruir os irmãos. Pode ser que os que assim procedem não disponham de tempo para o trabalho secular. Por isso, são merecedores de honra dobrada. Devemos cuidar deles com amor. Ó Senhor Jesus. Para que esses irmãos recebam a honra que merecem, a igreja deve ficar atenta, pois eles nunca pedirão algo para seu sustento. A igreja não é uma empresa que contrata alguém e paga salário. Então, o que pode acontecer a nossos irmãos se a igreja onde eles servem em tempo integral não cuidar deles? Certamente passarão necessidades. Precisamos estar sensíveis a essa questão. Os irmãos que se dedicam à obra do Senhor em tempo integral devem ser supridos, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. É importante dar atenção a isso. Essa honra em dobro inclui sustento material. Portanto, devemos cuidar com orações e súplicas dos que laboram na obra do Senhor e administram sua casa, e também atender às suas necessidades materiais. Ó Senhor Jesus. Prosseguindo na leitura.
Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Esses versículos dizem respeito a alguma acusação eventual feita contra os presbíteros, o que é algo muito sério. Se algum presbítero vive em pecado, o apóstolo tem autoridade para julgar o caso. Contudo, tal acusação deve ser feita por escrito e assinado por 2 ou 3 testemunhas. Essa situação revela ser equivocado o entendimento daqueles que defendem que uma vez que a igreja foi entregue aos presbíteros, o apóstolo não tem mais autoridade sobre ela. Ao contrário, se for necessária a intervenção, o apóstolo deve intervir. Ao orientar Timóteo a esse respeito, Paulo deixa claro que os apóstolos têm autoridade sobre os presbíteros. Quando ele diz a Timóteo que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade, ele busca evitar pré-julgamentos, muitas vezes contaminados pelo preconceito, a fim de que a decisão revele imparcialidade e assim seja feita justiça. Ó Senhor Jesus! Outro ensinamento importante: a ninguém imponha-se precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Neste contexto, Paulo continua orientando Timóteo a respeito do cuidado que se deve ter ao designar presbíteros. É necessário ter discernimento antes de impor as mãos sobre os presbíteros. Impor as mãos implica identificação e também infusão, isto é, transmissão de um dom, por exemplo. Essa ação deve ser precedida de muita oração, a fim de se ter certeza quanto à vontade de Deus. Impor as mãos sem esse cuidado poderia torná-lo conivente com os pecados dos outros. Que o Senhor abençoe sua igreja. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Qual o significado do versículo não amordaças o boi quando pisa o trigo? Ó Senhor Jesus! É abençoar, de fato, os que servem o Senhor, atentos ao seu sustento. Senhor Jesus! O boi está ali trabalhando, Senhor Jesus, para ajudar a colher o trigo. E ele está no meio do trigo, Senhor Jesus, e ele também vai comer o trigo. Se ele fica ali com vontade de comer o trigo, e está amordaçado, não consegue abrir a boca, ele vai parar de trabalhar, Senhor Jesus. Você põe uma mordaça nele, ele vai andando ali, vai vendo tanto trigo que vai chegar uma hora que ele vai parar de andar. Ele vai ficar tentando ali, pegar, morder ali, comer o trigo e vai se preocupar mais com o trigo do que com o trabalho. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. Mas se a gente não cuidar bem, daqueles que estão presidindo, daqueles que estão se dedicando ao Senhor, daqui a pouco ele vai parar de se dedicar ao Senhor para cuidar de outras coisas. Então a gente precisa realmente perceber que a bênção do Senhor está vindo para aqueles que estão servindo a Ele. E nós precisamos continuar atentos a esse serviço, a esse cuidado dos irmãos, para que eles não parem, para que a vontade de Deus não pare de ser feita. Há aqueles que têm um coração de se dedicar mais, de viver pela fé, e há aqueles que não. Senhor Jesus, aqueles que realmente Deus vai prover outras coisas para que haja equilíbrio. A Bíblia mostra muito bem isso. Deus sempre se preocupou com o sustento das pessoas e deixou a lei ali de rebuscar espigas. Senhor Jesus deixou muita coisa ali para o sustento daqueles que não podem. E o Senhor deixou esse equilíbrio. Olha, aquele que tem demais pode sustentar aquele que obteve de menos. Ó Senhor Jesus. Então Deus ele sempre proporciona esse cuidado, que a gente sempre esteja olhando uns pelos outros, para aprender, como a Bíblia fala, quando um se alegra, você também se regozija. Mas quando um chora, você tem que se compadecer, você tem que chorar ao lado dele. Então ele precisa realmente ter essa sensibilidade de perceber espiritualmente a necessidade e também estar ali diante do Senhor, para que seja feita a vontade de Deus, para que a gente não realmente caia no engano, e acaba se metendo em outras coisas que Deus não colocou a mão. Então a gente precisa realmente ser um com a obra de Deus, e ter cuidado para não ser um com a obra do pecado. Ó Senhor Jesus, tem que haver esse discernimento e esse equilíbrio. Ó Senhor Jesus. E o ponto-chave de hoje, perceber que tudo é designado pelo Espírito. Ó Senhor Jesus. A gente fica fazendo muitas coisas baseadas na nossa boa alma, eu quero ajudar e tal,
E às vezes a gente não percebe, né, que às vezes o coração daquele que você está ajudando, ele muda, Senhor Jesus. E a gente precisa realmente estar no Espírito para ver a vontade de Deus, senão a gente vai acabar sendo conivente, né? Acabar participando do pecado do outro, ao invés de ajudá-lo a ir diante do Senhor e se arrepender. Então a gente realmente não pode sustentar esse tipo de coisa, Senhor Jesus. A gente tem que estar sensível, né? Percebendo, olha, tudo é designado pelo Espírito, é Ele que coloca, e a gente precisa estar sensível ao Espírito para perceber, né, o que está acontecendo. Ó Senhor Jesus, não é pela nossa visão humana, mas é pela visão espiritual, é de acordo com a ordenação de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui quando ele termina para nós a mediar essa semana falando, né, de honra em dobro aos presbíteros, né, a gente viu, né, que a semana fala de qualificações de presbíteros e diáconos, né, falou um pouquinho sobre diácono e ficou mais falando na pessoa de presbítero, né? Ah, irmão, então tem mais importância, a questão não é essa, Senhor Jesus, a questão é realmente a gente perceber que é um caminho natural, um caminho normal, um caminho de vida. Você começou, você entrou na igreja, né? Você foi salvo pelo Senhor, e aí você foi incluído na igreja, Senhor Jesus. Na igreja você vai conhecer qual é o mistério, né? Senhor Jesus, né? A igreja é o mistério de Cristo, Senhor Jesus. Então, Cristo, ele se tornou o corpo. O corpo é a igreja. A igreja, ela não é uma organização humana. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela é uma esfera espiritual. Se você não vive no Espírito, você pode estar no meio de um monte de gente e você não está ali vivendo como igreja. A igreja é o corpo de Cristo, né? Eu já citei várias vezes aqui o meu exemplo, né? Eu tenho um problema de dor, Senhor Jesus, e na minha cabeça está tudo resolvido. Mas quando eu vou praticar, às vezes eu estou com dor, meu corpo não vai obedecer. Eu não vou conseguir cumprir o propósito, né, Senhor, porque o meu corpo vai me limitar. Então, hoje, Cristo, ele é o cabeça, e a igreja é o seu corpo. A igreja tem que cumprir a vontade do cabeça. Então, hoje, muitos cristãos ficam apenas no primeiro conceito de que, olha, eu sou filho de Deus, Senhor Jesus, mas precisam avançar, né? A igreja, ela tem 12 aspectos, Senhor Jesus. Então, a gente é filho de Deus? Somos a casa de Deus? Com certeza. Mas também, a igreja também é coluna, é base da verdade. A igreja tem que sustentar a verdade. Ó Senhor Jesus. A igreja também é a noiva. A igreja também é o corpo. Como corpo de Cristo, a gente precisa expressar a mesma vida. Como noiva, a gente precisa cumprir a vontade de Deus e se preparar para o encontro com o noivo. Então a gente precisa ter a mesma vida e a mesma natureza de Deus. Só que no meio disso tudo tem um pecado. Então a gente precisa receber o trabalho de Deus. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber, né? Então a gente vai seguir por esse caminho natural. Eu sou um filho de Deus, fui colocado no corpo, né? A igreja, ela tem um mistério, né? Senhor Jesus. A igreja é para manifestar Deus na carne, Senhor Jesus. E a igreja em si, ela é o mistério de Cristo. Cristo, ele nos mostra a igreja. Na igreja, eu conheço quem é Cristo, né, Senhor Jesus. Mas Cristo, ele também é parte do mistério, porque ele é o mistério de Deus, né? Então quem vê Cristo, agora precisa ver Deus, Senhor Jesus. Então é todo um caminho. E como eu sempre falo aqui, né, a gente precisa ter esse desejo, né? Desde quando eu conheci o Senhor, eu fui introduzido no corpo de Cristo, na igreja, eu tive essa curiosidade. Eu quero saber quem é Deus, eu quero conhecer esse Deus, eu quero saber o que ele é, como ele fala, né, o que é ele, para não ser enganado. Porque a Bíblia, você começa a ler a Bíblia mostra para nós coisas positivas e também mostra o outro lado da moeda, também coisas negativas. Tem o engano do inimigo, Senhor Jesus. Muitas pessoas olham para o mundo, né, tanta crueldade, tanta situação, e falam, ah, Deus não existe. Se Deus existisse, não ia existir isso. Mas isso tudo é fruto da escolha do homem. O homem foi enganado. Ó Senhor Jesus. E hoje, Deus está mostrando para nós que o inimigo, ele quer penetrar na igreja e enganar a igreja, para que a igreja não cumpra a vontade de Deus. O inimigo não está preocupado com o mundo já é dele. O mundo jaz no maligno. Mas o Senhor, ele quer nos trazer vida. Ó Senhor, então a gente precisa seguir o caminho natural, de filhos de Deus pequenos, né, imaturos, para filhos de Deus um pouco mais maduros, crescidos. E esses filhos crescidos precisam tomar um outro estágio, que é filho herdeiro, aquele que Deus pode confiar. Então, nesse estágio de crescimento, a gente começa a servir o Senhor. A gente começa a perceber, né, que Deus, ele não só é nosso Pai, mas ele tem a sua vontade, ele tem
as suas coisas para serem administradas, então você passa a se envolver, e aí você segue esse caminho normal, né, de ir crescendo e ganhar uma maturidade espiritual, um crescimento espiritual, né? Aí que entra a questão do presbitério. Não é uma questão de você ser nomeado. Você pode de repente estar na igreja há anos, nunca foi nomeado como presbítero, mas você já exerce essa função, você já está atento ao que está acontecendo, você consegue identificar quando não é o falar de Deus, quando vem um ensinamento diferente. Por isso que Paulo instruiu Timóteo, olha, cuidado, não vai instituir presbítero de qualquer maneira. Aí a gente viu na leitura, né, a imposição das mãos é se identificar, né, com o sacrifício. O sacrifício ele toma o seu lugar. Então quando você impõe as mãos sobre alguém, Senhor, você está se identificando com aquela pessoa. Se aquela pessoa errou, você errou. Ó Senhor Jesus. Então é isso que tem que perceber. O erro de um irmão na igreja é o erro de todos. Às vezes aquele irmão foi enfraquecido, passou por uma situação por falta de cuidado, falta de algo adequado. Mas quando esse irmão é um irmão que está na frente, ele influencia outras pessoas. Mas é isso que o Evangelho está mostrando para nós. Essa influência não pode ser baseada no engano. Não posso simplesmente dizer, eu vou seguir o fulano, porque foi o fulano que pregou o Evangelho para mim, porque isso, porque aquilo, porque eu gosto dele. Um dia, ele foi usado por Deus para te alcançar. Mas talvez agora, o coração dele mudou. Né? E eu ganhei muito quando, no Evangelho passado, o irmão falou sobre a experiência de Saul. Olha, Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei. Depois veio Davi. Davi que a gente vê que, poxa, é uma referência maravilhosa na Bíblia. Um homem que errou, com certeza, cometeu muitos erros. Mas a Bíblia fala que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Achei Davi, um homem segundo o meu coração. Ele tinha um coração de acordo com a vontade de Deus. Não porque ele não errasse, mas porque ele tinha um coração de se arrepender. Ele reconhecia que errava. Então Saul foi o primeiro rei. Deus escolheu errado? Não. Saul, quando foi escolhido, o coração dele era pela vontade de Deus. Mas o que aconteceu? O coração de Saul mudou. Ó Senhor Jesus. Então, e como eu sempre falo aqui, não vai olhar para o outro não, olhe para você. Quando a gente está falando de presbíteros e diáconos, não vai olhar, aquele irmão lá, presbítero, irmão lá, diácono. Olhe para você. Você está seguindo um caminho normal de crescimento? Deus te confia algo. Ó Senhor Jesus, Deus confiou algo àquele irmão que está na frente, mas ele precisa se manter no espírito. Então o presbítero, o diácono, ele tem uma responsabilidade. Por isso que falou que tem que ter uma dobrada honra para aqueles que estão fazendo bem aquilo que Deus determinou, ou seja, aqueles que estão se afadigando pela palavra, pelo ensino, para mostrar para as pessoas o caminho de Deus. Por quê? Ele pode estar ali naquela posição ali e um dia o coração dele mudar. Se ele está ali já há tanto tempo e o coração dele não mudou, ele tem que ser honrado. Senhor Jesus. Ele tem que realmente, a gente tem que realmente falar, poxa, essa pessoa teve ali diante de Deus, teve tanta situação e o coração dela não mudou. Ou pode até falar, olha, chegou um momento que o coração dele mudou, mas hoje mudou de novo, ele se arrependeu. Então a gente precisa ver nesse fato duas coisas. Primeiro que Senhor, hoje eu estou com um problema diante do Senhor, não consigo, mas Deus pode mudar meu coração. E aí eu vou conseguir. Ó Senhor Jesus. E eu tenho que ver o outro lado também. Talvez antes, eu tivesse um coração pelo Senhor, eu tivesse isso, mas hoje o meu coração mudou e eu já não sou a mesma pessoa. Ó Senhor, me ajuda. E também tem que ver também o de outra pessoa, Olha, aquela pessoa antes tinha um coração, hoje mudou. Então eu não posso fazer as coisas cegamente. Eu tenho que ter clareza de tudo que está acontecendo. Eu tenho que observar de onde está vindo falar de Deus, Senhor Jesus, para não ser como criança, levado ao redor, levado para tudo quanto é lado por qualquer vento de doutrina. Não está nem falando heresia, falando doutrina, coisa boa. Olha, esse ensinamento é bom, e aquele é bom e tal, mas eu preciso identificar se está vindo do Senhor. Então é isso que ele está mostrando para nós durante toda essa semana. Existe uma qualificação, existe aquilo que qualifica um presbítero e um diácono, mas também tem aquilo que desqualifica. E eu sempre cito aqui, que Paulo fala isso, e desde quando eu li isso, ganhei revelação desse versículo, eu também tomei para mim. Paulo ele fala, olha, eu não quero me esforçar em vão, eu não quero chegar ao momento de qualificar muitos,
mas eu mesmo ser desqualificado. Ou seja, eu não quero só falar palavras e os outros crerem, mas eu também quero crer. Eu não quero falar palavras que outros vão ser levados diante de Deus e eu não estou diante de Deus. Eu quero ser qualificado também, eu não quero ser desqualificado, eu não quero nadar e morrer na praia. Ó Senhor, mas hoje infelizmente é o que está acontecendo. Por isso que a Bíblia nos mostra, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. E os irmãos mostrando para nós recentemente que é ser um sobrevivente, é continuar com vida. Enquanto muitos estão perdendo a vida, você permanece. Senhor Jesus, mas não é olhando para o fulano e para o Beltrano. É como você fala aqui, olhe para você. Não fica julgando o outro. Olhe para você, você continua cheio de vida. Você está tendo discernimento da palavra, você está ouvindo o Senhor. Como está a sua comunhão com Deus? Às vezes uns começam a brigar, quer defender um, quer defender o outro. Senhor Jesus. Mas a Bíblia mostra para nós, olha, a palavra, né, ela tem as suas armas, quer defensivas, quer ofensivas, mas é tudo em Deus. Ela precisa gerar algo. As trevas, ela tem uma obra, mas ela é infrutífera. A pessoa não consegue sair do lugar, está sempre cometendo os mesmos erros, sempre tendo o mesmo problema. A gente sempre vê irmãos que estão sempre no mesmo lugar, não sai do lugar, está sempre derrapando, sempre patinando, porque tem obra, mas ela é infrutífera, e ela é das trevas, porque é como a Bíblia fala, aquilo que é feito em oculto é vergonhoso. Senhor Jesus, é das trevas. Aquilo que você não pode fazer na presença de todos, é melhor não fazer. Ó Senhor Jesus, aquilo que você tem que falar no cantinho, é melhor não falar. Ó Senhor Jesus, por isso está mostrando para nós, aqueles que vão diante do Senhor, que se afadigam, que gastam ali tempo, Senhor Jesus, para buscar revelação, que se dedicam a buscar a orientação de Deus. Ó Senhor Jesus, que passou tempo, não se ensoberbeceu, não se desviou do propósito de Deus. Ó Senhor Jesus, esses aí merecem honra em dobro. É uma honra alcançada de maneira justa, né? Às vezes a gente fica ali preocupado com o irmão, porque tem pessoas que estão falando mentira, falando mal, falando isso, falando aquilo. O irmão está ali, continua servindo o Senhor, não se deixa abalar. Quer dizer que, de repente, lá no cantinho, na casa dele, lá no cantinho, ele não chorou, não se sentiu triste. Isso não quer dizer isso. Talvez tenha sim passado por alguma situação, mas ele procura ali continuar servindo o Senhor. Tem pessoas que passam a situação ali e falam, ah é? Então também vou largar tudo para lá, também não quero saber mais não. Senhor, mas tem alguns não que continuam ali, firmes, buscando o Senhor, por isso tem que honrar. E isso, a gente tem que olhar, como já falei, não é só olhar para o outro, mas também olhar, Senhor, será que eu não tenho fraquejado? Será que eu não tenho abandonado os caminhos do Senhor por estar sofrendo, às vezes, bem menos? Então eu preciso também perseverar, tomar esses irmãos como caminho, como modelo, como exemplo de vida. Estão se afadigando para ensinar, para instruir, para dar exemplo, né? Aqueles que estão servindo, né? Desde quando eu comecei a reunir, eu ouvi isso e eu guardei isso para mim. Tem coisas que os outros vão poder fazer e você não, porque você é modelo, o outro não é. Outras pessoas vão olhar e falar, ih, fulano cometeu esse pecado, cometeu esse erro. Mas deixa, ele começou agora, né? É imaturo. Mas se olhar você cometer a mesma coisa, vai ser um escândalo. Vamos falar, meu Deus, o irmão fez isso. Ó Senhor Jesus. Então a gente não pode fazer, tem erro, às vezes coisinha boa, mas você não pode fazer. Porque aquilo ali pode gerar problema em outras pessoas. Então, a gente perceber, né, que, olha, a pessoa está trabalhando, está indo diante do Senhor, é digna, né? Então merece, né, Senhor Jesus, comeu trigo, né? O boi está lá se esforçando, está levando, né? Está arando a terra, ele merece, Senhor Jesus. E por isso ele fala, né, até aqueles que servem em tempo integral, olha, não vão ganhar muita coisa, mas esses irmãos, eles são honrados, eles nunca vão pedir. Você que tem que orar ao Senhor e ver, olha, eu vou ofertar para esse irmão aqui, eu vou ofertar isso, vou ofertar aquilo. Hoje, graças ao Senhor, tem irmãos que cuidam dos apóstolos nesse sentido. Às vezes a pessoa olha e fala, poxa, o irmão está andando num carro tal. Mas às vezes eu não procuro saber, olha, aquele carro ali, irmão, foi o irmão fulano que foi lá e ofertou para ele. Você sabia não, o irmão, ele teve um sorteio lá, ele ganhou esse carro, mas não ficou com o carro, ele foi lá e deu para aquele irmão lá. E às vezes as pessoas ficam julgando, o irmão está com aquele carro ali, porque tem isso, tem aquilo. E não, a gente às vezes tem que ver o que está por trás ali, olha, alguém foi lá e ofertou para ele, então hoje por isso que ele tem um bom carro, porque alguém se preocupou. Ó Senhor Jesus.
Então a gente tem que realmente perceber, e como ele falou aqui, né, o presbítero ele é colocado ali para fazer um serviço a Deus. O apóstolo está aqui para fazer um serviço a Deus. E o apóstolo tem autoridade sobre a igreja. Se ele está vendo que a pessoa está vivendo em pecado, está vivendo de maneira inadequada, ele tem autoridade em Deus para resolver a situação. Não pode achar que a pessoa foi colocada ali e vai ficar ali para sempre, como eu falei no início. Você tem que estar sensível ao Espírito. Talvez a pessoa tenha te ajudado no passado, mas hoje não está te ajudando. Não está ajudando outros. Você tem que ter essa sensibilidade para perceber, olha, é a hora agora do Espírito usar outro. Ó Senhor Jesus, tem que ter discernimento, tem que ter cuidado. Ó Senhor Jesus, para que as pessoas não achem que tudo aquilo é normal, viver no pecado é normal. E aí acaba aprovando, né, e o pecado acaba tomando forma na igreja. Senhor Jesus, só a gente lembrar do caso dos coríntios, né? Viram o irmão cometendo pecado e não falaram nada. Ó Senhor Jesus, aí Paulo teve que vir e repreender. Mas que realmente a gente possa tomar tudo isso para nós. Eu quero viver no Espírito. E eu quero ser aquele que ajuda os irmãos a viver no Espírito. Ó Senhor Jesus, se me ajudou ou não me ajudou, eu quero ser aquele que ajuda outros, né, a viver no Espírito, a estar à disposição do Senhor, para não ficar no achismo, não ficar achando isso e aquilo, mas realmente estar disposto. Senhor, eu quero ajudar aquele irmão que tanto me ajudou, mas eu quero fazer isso com discernimento no Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.